capítulo, Eliphas Levi nos conduz ao coração do mistério da magia, o princípio do equilíbrio universal. Ele ensina que tudo que existe é resultado da interação de duas forças contrárias. Quando essas forças se igualam perfeitamente, o resultado é a imobilidade, e a imobilidade é a negação da vida. Portanto, o movimento, a criação e a própria existência nascem da alternância dinâmica entre os opostos. É essa oscilação constante, como o subir e descer dos pratos de uma balança, que mantém o cosmos em ação. A luz precisa da sombra para brilhar, o cheio precisa do vazio para expandir-se, e o princípio ativo só se manifesta ao encontrar um princípio passivo que o receba. Assim, toda a natureza é bissexual, e o que chamamos de morte e vida são apenas duas faces do mesmo processo contínuo de geração e regeneração. Levi mostra que o próprio Deus ama o vazio, pois o criou para poder preenchê-lo. A força busca a fraqueza que a sustenta, o bem se glorifica através do mal aparente, e o dia persegue a noite para poder existir. Tudo na criação é troca, aspiração e inspiração, dar e receber, um movimento eterno de amor e reciprocidade. Conhecer a lei dessa troca é, segundo Levi, compreender o grande arcano da magia, a base da divindade interior do homem. O autor então liga essa verdade filosófica à ciência. Os fenômenos elétricos e magnéticos são expressões materiais dessa lei. O cobre e o zinco, ao se unirem numa pilha galvânica, revelam as mesmas forças de atração e repulsão que regem os seres e as almas. Os cabalistas compreendem que essas descobertas da física não são simples fatos isolados, mas reflexos visíveis de leis invisíveis. O corpo humano, afirma Levi, obedece à mesma regra. Ele atrai e irradia, possui magnetismo andrógeno e reage de acordo com o equilíbrio entre as forças masculina e feminina. A arte do magnetizador, aquele que manipula o fluido vital, depende justamente desse conhecimento. Saber alternar o sopro quente e o frio, a luz ativa e a luz passiva, é dominar o magnetismo. Porém, o magista precisa ser sensível e atento, pois um erro no ritmo interior, uma confusão entre o inspirar e o expirar, pode anular a operação. É necessário também conhecer a anatomia oculta, isto é, o temperamento energético da pessoa sobre a qual se age. Levi alerta, de forma provocativa, que a má vontade ou a instabilidade emocional dos pacientes, especialmente das mulheres sensíveis e impressionáveis, dificulta o trabalho do magnetizador. Ele explica isso não em tom de desprezo, mas como uma advertência simbólica. As forças femininas, por natureza, são mutáveis e teatrais, e somente o magista iniciado, instruído pela cabala, pode compreender e equilibrar essa energia sem ser dominado por ela. O mago, diz Levi, pode produzir conscientemente dois tipos de sopro, o quente e o frio, e projetar luz ativa ou passiva. Mas isso exige prática mental e domínio interior. O gesto da mão, por exemplo, pode emitir ou atrair o fluido, e tanto o operador quanto o paciente sentirão as trocas energéticas, um experimentando calor, o outro frio, em perfeita oposição. Aqui entra o símbolo do pentagrama, o signo do microcosmo, que representa a circulação da luz astral no corpo humano. O homem desenhado dentro da estrela mostra as correspondências entre cabeça, mãos e pés, indicando que há uma rede de simpatias e analogias entre as extremidades. O verdadeiro magista, conhecendo essas relações, pode agir sobre o organismo inteiro com passes magnéticos conscientes. Mas Levi adverte, toda ação mágica gera uma reação. Ao influenciar alguém, o mago também é influenciado. Se não se proteger, pode ser dominado pelo mesmo fluxo que tenta dirigir. Por isso, ele deve defender-se enquanto atua, não aspirar com a esquerda enquanto sopra com a direita. Essa é a lição do andrógeno mágico, que traz nos braços as palavras solve e coagula, dissolver e solidificar, destruir e construir, libertar e prender. Assim como os trabalhadores do templo bíblico, o magista deve ter numa mão a espada e na outra a régua, agir e, ao mesmo tempo, proteger a própria obra. A natureza faz o mesmo, destrói e regenera simultaneamente. O iniciado imita o ritmo da natureza, alternando forças contrárias de modo consciente.
É nesse jogo entre o calor e o frio, entre a ternura e a severidade, que se encontra o segredo do movimento perpétuo e da conservação do poder. Levi compara isso ao comportamento das mulheres sedutoras, que instintivamente alternam carinho e recusa, esperança e temor, mantendo viva a chama da atração. Do mesmo modo, o alquimista deve alternar o fogo e o repouso para que sua matéria não se destrua. Em magia, o operador precisa equilibrar rigor e amor, cólera e benevolência, ação e descanso. Caso mantenha sua vontade tensa sempre na mesma direção, esgota sua força e cai na impotência moral. Por isso, o mago deve saber pausar e repousar. Não pode viver apenas no laboratório, nem deixar-se consumir pela força oculta que manipula. Após cada operação mágica, deve haver um repouso correspondente, um período de distração que reequilibre o ser. Quem luta sem descanso contra a natureza acaba perdendo a razão e a saúde. Paracelso, o grande alquimista, compreendeu essa lei, alternava o esforço e o descanso, o trabalho físico e o intelectual, mantendo assim o equilíbrio que lhe permitia realizar prodígios. Levi reforça que alegria e dor são opostos complementares. Quem não entende essa alternância se frustra, porque sempre obtém o contrário do que deseja, busca o amor e acaba apaixonado sem ser correspondido, quer riqueza e termina empobrecido, quer dominar e termina dominado. Esse é o castigo do desequilíbrio, o suplício de Tântalo, que morre de sede com a água diante dos lábios. Por isso, os antigos magos simbolizavam a lei do binário em todos os seus ritos: 2 altares, 2 vítimas, uma branca e uma negra, 2 vestes de cores opostas, um pé calçado e outro descalço. Tudo para lembrar que o equilíbrio nasce da união dos contrários. Mas o binário, se isolado, é imobilidade. É necessário o terceiro princípio, o espírito que harmoniza, para gerar movimento e vida. Por isso, nas cerimônias, o operador devia ser uma virgem, um andrógeno ou uma criança, símbolos da pureza e da união equilibrada das forças. Levi afirma que nada nesses rituais é arbitrário. Tudo se baseia na lei hermética da analogia, que une os 3 mundos, o físico, o astral e o espiritual. Cada gesto, cada cor, cada objeto exprime uma ideia e corresponde a uma força invisível. Os ignorantes se deixam fascinar pelos ritos, os sábios os compreendem e os utilizam como instrumentos da vontade. E quando realizados com exatidão e fé, esses ritos nunca são vãos, sempre produzem algum efeito, visível ou sutil. Por isso, todos os instrumentos mágicos devem vir aos pares: 2 espadas, 2 varas, 2 cálices, 2 pantáculos, 2 lâmpadas. As coroas de ervas devem ser duplas, uma usada, a outra queimada como oferenda. Nada disso é superstição. O operador magnetiza o ar, o fogo e a matéria ao seu redor, a natureza responde à sua vibração. Assim, os elementos se tornam vivos e participam de sua vontade, o fogo brilha ou se apaga, a água ferve por si mesma, as folhas tremem, e vozes são ouvidas no ar. Foi assim que o imperador Juliano, o apóstata, viu, em suas evocações, os deuses antigos surgirem pálidos e envelhecidos, reflexos esmaecidos de um mundo que já se extinguia. Levi encerra o capítulo com prudência. Ele não propõe reviver os antigos ritos, pois tanto o cristianismo quanto a antiga religião israelita condenaram a magia cerimonial. A ciência moderna, diz ele, não busca milagres, mas compreender o natural por trás do maravilhoso. O verdadeiro mago não é um feiticeiro supersticioso, mas um investigador da harmonia universal. Ele respeita as religiões, mas dedica-se à ciência do espírito, estudando os mistérios com sabedoria e equilíbrio, consciente de que o poder sem equilíbrio é destruição, e que o equilíbrio é a chave da verdadeira magia. Aqui você encontra leituras, reflexões e estudos de livros clássicos e modernos sobre magia, espiritualidade e filosofia esotérica. Um espaço para mergulhar nos mistérios ocultos e expandir a consciência. Inscreva-se e caminhe conosco pelos caminhos ocultos do saber.